Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as polis de Esparta e Atenas, bem rápido, só pontuando aquilo que é mais importante. E espero que vocês gostem. E caso tenham dúvidas, mandem mensagem no chat ou comentem aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Atenas. Atenas foi fundada no século X a.C. e no começo da história de Atenas ela era uma monarquia, ou seja, existia um rei no poder. E esse rei governava junto com uma assembleia de guerreiros que eram também as pessoas mais ricas da polis, né? As pessoas que tinham as terras, os chamados eupátridas. Com o tempo, outras pessoas que moravam em Atenas, mas não tinham participação política, começaram a pedir participação política. Por exemplo, soldados, comerciantes, artesãos, começaram então a reivindicar, a lutar, a pedir participação política e a fazer uma pressão forte mesmo, de modo que alguns legisladores que detinham poder lá em Atenas resolveram então abrir um espaço para que outras pessoas participassem da política. Eles no começo ainda falavam que só podia participar quem tinha um mínimo de dinheiro, né? Então não precisava ser uma nobreza antiga, com muitas terras, mas exigia-se que um mínimo de dinheiro a pessoa tivesse para poder participar da política. E aos poucos, com pressão popular, é claro, com as pessoas se manifestando, essa situação foi mudando até que Atenas virou uma democracia. No ano de 508 a.C., o legislador Clístenes fez uma série de reformas lá em Atenas. E graças a essa reforma, a democracia ateniense se estabeleceu. Com as reformas de Clístenes, que só aconteceram também por conta da pressão popular, todos aqueles considerados cidadãos podiam participar da política em Atenas. Então tá, agora a gente precisa entender quem que era afinal considerado cidadão em Atenas. Primeira coisa, a gente tem que entender que cidadão não é sinônimo de habitante. Muitas pessoas viviam lá em Atenas, mas só algumas foram consideradas cidadãos. E esses eram aqueles que podiam participar da política. Então, para você ser cidadão em Atenas, você tinha que nascer em Atenas, ser filho de pai e mãe atenienses. Segunda coisa, você tinha que ter serviço militar completo, e isso acontecia por volta dos 18, 20 anos de idade. Depois, você tinha que ser homem, né? Quem fazia serviço militar eram os homens. As mulheres estavam excluídas da participação política em Atenas. E você, então, você tinha que ser homem, tinha que ter serviço militar completo, ser filho de pai e mãe ateniense, ter nascido em Atenas. Então, os estrangeiros também estavam excluídos da participação política. Escravos também estavam excluídos da participação política. Crianças, obviamente, estavam excluídos também da participação política. Se a gente for ver, era uma minoria da população ateniense que participava da política. Então, era cerca de 10% dessa população que se enquadrava nesses requisitos aí, ser homem, nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, ter serviço militar completo. Ah, mas poxa, então que grande coisa Atenas tem, porque fala que é o berço da democracia, mas pouquíssimas pessoas podiam participar da política. De fato, era a minoria das pessoas dessa polis que podiam participar da política nas épocas, né, nos anos de democracia. Mas Atenas foi o primeiro lugar que permitiu a participação política de pessoas que não tinham dinheiro. Então, olha, você precisa ser homem, você precisa ser filho de pai e mãe ateniense, ter serviço militar completo, mas você não precisa ter um mínimo de dinheiro. Com as reformas de Clístenes, os cidadãos pobres tinham participação política também. E era garantido, inclusive, que essas pessoas participassem da política por meio de uma série de meios. Por exemplo, os homens ricos, eles podiam participar das assembleias políticas porque eles tinham vários escravos que cuidavam das terras deles, então ele não precisava trabalhar. E os homens pobres que não tinham escravos, como é que eles faziam? Eles podiam perder um dia inteiro de trabalho para participar da política, para participar das discussões políticas? Em geral, não.
Mas o que então se fazia? Existia uma medida chamada mistoforia. Era um dinheiro que era pago para esses cidadãos pobres, para eles poderem comparecer na assembleia. Então, tá, você não pode parar de trabalhar porque você não tem um escravo, e você precisa participar da assembleia? Bom, a gente vai te dar esse dinheiro, que é o dinheiro de um dia de trabalho, e você pode então parar de trabalhar e comparecer à assembleia. Esse era um dos mecanismos para garantir a participação política de todos. Então, não era os cidadãos ricos não ganhavam a mistoforia, era só aqueles que realmente precisavam de um auxílio para participar da política. Porque se essas pessoas pobres não participassem das discussões, essa democracia ia ser uma democracia de fachada, né? Só no final ia ser uma oligarquia, onde só os ricos iam realmente participar da política, mas não era isso que acontecia. Havia sim uma quantidade grande de pessoas pobres que participavam das principais reuniões políticas, nas quais eram decididas as principais questões da polis, né? O futuro político dessa polis. Então vamos tentar entender um pouco como é que era a organização política da polis de Atenas. A primeira coisa que eu quero pontuar sobre a democracia em Atenas é que ela era direta, ou seja, ela era diferente da brasileira. A democracia brasileira ela é uma democracia indireta ou representativa. O que isso significa? Que os cidadãos brasileiros que podem votar, né, os brasileiros acima de 16 anos, eles votam em representantes. Então votam em vereadores, em senadores, em governadores, prefeitos, presidente. E essas pessoas vão decidir de fato as questões políticas lá em Brasília ou nos lugares próprios, né, na Câmara dos Vereadores, enfim. Só que em Atenas isso não acontecia. Em Atenas não existia um representante. Você mesmo, se você era considerado cidadão, você iria participar da Assembleia Política. Imagina se todos os cidadãos brasileiros fossem a uma sessão lá no Senado, né? Do Senado ou na Câmara de Deputados. Não ia ser fácil, porque é muita gente. Agora, em Atenas, era possível que essa democracia fosse direta, porque aqueles que eram considerados cidadãos deveriam somar mais ou menos um número de 10 mil pessoas, então menos do que um estádio de futebol cheio. E essas pessoas então conseguiam se reunir para discutir as principais questões. Então tá, espero que você já tenha entendido que a democracia em Atenas era uma democracia direta, ou seja, as pessoas, os cidadãos, né, aqueles considerados cidadãos, eles poderiam participar diretamente da política, eles não votavam em representantes. Então, a gente no Brasil vive uma democracia indireta. Nós votamos em representantes que decidem uma série de questões por nós. Já em Atenas, não precisava de representante. Você, como cidadão, participava das reuniões políticas e tinha uma voz ativa sobre uma série de questões que eram debatidas nos órgãos corretos, né, correspondentes. Então, onde essa galera se reunia, né? Esses cidadãos, esses homens com mais de 18 anos, serviço militar completo, filho de pai e mãe ateniense. Uma vez por semana, eles se reuniam na chamada eclésia. Eclésia era a Assembleia dos Cidadãos. Ela acontecia no alto de uma colina, da colina Pínix, que era a colina mais alta de Atenas. E lá no alto da colina, eles discutiam as questões políticas. Existia um outro órgão político chamado bulé. O que era bulé? 500 cidadãos eram sorteados, então podia ser um cidadão rico, um cidadão pobre, não importa. Mas havia um sorteio entre os cerca de 10 mil cidadãos que deviam existir, havia um sorteio desses cidadãos e 500 eram convocados, então, por terem sido sorteados, a participar da bulé. O que a bulé fazia? Os membros da bulé, esses 500 membros, eles decidiam aquilo que ia ser discutido na eclésia. Então, vamos supor, amanhã ou semana que vem vai acontecer uma reunião lá no alto da colina Pínix, a eclésia, né? Então, o que a gente vai discutir? Quais vão ser as pautas dessa assembleia? Isso era decidido por esses 500 membros da bulé. Então, por exemplo, a gente vai ver se a gente usa o dinheiro público para reformar o templo de Atena, por exemplo, ou se a gente vai entrar
ou não em guerra contra os persas, ajudando os espartanos. Então, uma série de decisões eram tomadas na eclésia, mas essas questões que iam ser debatidas na eclésia eram antes determinadas por esses membros da bulé. Então, lá na bulé, vocês falavam, bom, a gente tem que discutir se a gente vai ou não reformar o templo de Atena, se a gente vai ou não entrar em guerra contra os persas, se a gente vai ou não votar o ostracismo do cidadão Temístocles, sei lá. E aí, então, a bulé determinava tudo e no dia lá da eclésia, um cidadão ia começar a sessão, né, a reunião, falando, bom, hoje a gente vai discutir isso, isso e aquilo, vamos primeiro decidir se a gente vai usar o dinheiro público para reformar as nossas frotas navais, né, os nossos triremes, os navios atenienses, ou se a gente vai usar esse dinheiro para reformar o templo de Atena. E aí podia um cidadão falar, olha, eu sou a favor da reforma do templo de Atena, porque Atena, ela é a nossa deusa padroeira, ela nos protege, e se a gente agradar a Atena, ela vai nos proteger também nos momentos de guerra, então mais importante a gente agradar a Atena do que ficar reformando os nossos navios de guerra. Aí outro cidadão pode pegar e falar, não, eu discordo, né? Ele pede a voz e fala, não, eu discordo, eu acho que o templo de Atena já está ótimo, ela recebe uma série de oferendas dos atenienses e agora é urgente que os nossos navios de guerra sejam reformados, pois se entrarmos em guerra contra os persas não vai ser fácil, o exército persa é gigantesco, então, né? O fato é que as pessoas lá no alto da colina Pnix, na eclésia, ficavam discutindo as pessoas, quem? Os homens com mais de 18 anos, bom, vocês já sabem. E no final dessa assembleia, que devia durar um dia inteiro, as principais questões já estavam decididas. Então, por voto, assim, levantar a mão. Quem acha que a gente tem que reformar o templo de Atena, levanta a mão. Ei! E quem acha que a gente não tem que reformar o templo, mas reforçar os nossos navios de guerra? Ei! A maioria vence. Então, a proposta que mais teve mãos levantadas vence. Então é uma participação direta, muito viva da política, né, que a gente tinha em Atenas. E tá, Gabi, e como é que ficavam os outros então? Bom, realmente eles não tinham participação política, né? As mulheres em Atenas, elas tinham uma realidade bastante não sei se pode ser reprimida. Eu tenho medo de usar a palavra reprimida porque parece que eu estou olhando muito com o nosso olhar de hoje para uma sociedade do passado. Mas Atenas era uma sociedade patriarcal e as mulheres tinham menos poder. Os escravos trabalhavam nas terras dos homens ricos, né, das famílias ricas de Atenas, não tinham participação política. E os estrangeiros também não. Os estrangeiros se dedicavam mais ao comércio, né, não tinham participação política. De qualquer forma, vamos lembrar, a democracia ateniense, ela tem um valor, porque na história ocidental, pelo menos, é a primeira vez em que a gente vê pessoas pobres participando da política, né? Aqueles considerados cidadãos, mesmo que não tivessem dinheiro, eles podiam participar da política. Isso é muito importante e inovador dentro do panorama histórico que a gente está vendo, né, da antiguidade. O que mais eu posso falar sobre a democracia ateniense? Bom, a gente viu que ela era direta, então não existiam representantes, aqueles que eram considerados cidadãos participavam diretamente da política, na eclésia, né, a Assembleia do Povo, que acontecia lá no alto da colina Pnix. Nessa democracia também existia um mecanismo de proteção da democracia, que é o ostracismo. Então vamos pensar, hoje, por exemplo, no Brasil, quando um presidente, por exemplo, ele ameaça a democracia, né, as pessoas consideram que ele está, de alguma forma, ameaçando a democracia com uma ou outra atitude, esse presidente pode sofrer um processo de impeachment, né? Na Grécia Antiga, em Atenas, existia um mecanismo
que até lembra a questão do impeachment, porque essa pessoa ela é banida da participação política. Mas nesse caso ela é banida da própria polis, né? Quando uma pessoa, por alguma razão, era acusada de estar ameaçando a democracia em Atenas, essa pessoa poderia sofrer o ostracismo, ou seja, ela poderia ser expulsa da polis de Atenas por 10 anos. Tá, e a polis de Esparta? Como é que ela era? Bom, primeiro, a gente tem que entender que Esparta nunca se transformou numa democracia. Para entender um pouco do regime político espartano, vou falar rapidamente da história de Esparta. Então, assim, lá na região onde foi fundada a polis de Esparta, na península do Peloponeso, existia um povo, que são os messênicos, certo? Viviam lá. Aí, os dórios, esse povo indo-europeu muito guerreiro, chegou na região, dominou os messênios, pegaram as principais terras para eles. Os messênios, então, se transformaram como se fossem escravos, tá? Servos desses dórios. Com o tempo, os descendentes dos dórios são aqueles espartanos, né, que se chamam de espartanos, os donos das principais terras, aqueles grandes guerreiros. E os descendentes dos messênios são os servos, né, os ilotas, lá de Esparta. Então, quem tem participação política? São os descendentes dos dórios, os espartanos de fato. Mas essa participação política também não é muito intensa, como no caso de Atenas. Por quê? Existia um órgão político lá em Esparta que se chamava Gerúsia. Ela era formada por 30 gerontes. Quem eram esses gerontes? Eram homens espartanos, ricos então, né, descendentes de dórios, com mais de 60 anos. Esses homens decidiam realmente as questões políticas de Esparta. E existia um outro órgão chamado Ápela, que essa sim é a Assembleia dos Cidadãos. Então, enquanto em Atenas a gente tinha a Eclésia, né, a Assembleia dos Cidadãos Atenienses, que se reuniam lá no alto da colina Pínex, em Esparta a gente tem a Ápela. Quem se reúne na Ápela? Os cidadãos espartanos, ou seja, ricos, né, donos das principais terras de Esparta, com mais de 30 anos. Eles não tinham serviço militar completo ainda, porque o serviço militar em Esparta terminava com 60 anos, tá? Mas eles já tinham anos de serviço militar. Então, esses homens com mais de 30 anos, eles participavam dessa reunião da Ápela, que teoricamente era um espaço onde eles poderiam decidir as questões políticas da polis. Mas era assim que funcionava. Os gerontes já tinham decidido tudo lá na Gerúsia. Esses homens com mais de 60 anos, os mais velhos, espartanos, ricos, eles já tinham decidido tudo. Então, na Ápela, eles só chegavam para esses outros espartanos de 30 anos ou mais, homens ricos, e falavam assim, olha, a gente decidiu isso, isso, isso e aquilo. E cabia a esses espartanos com mais de 30 anos obedecer. Então era uma assembleia sem muita discussão e essa participação política, mesmo dos espartanos ricos, ela é bem mais ou menos, né? Realmente tinha decisão política, mesmo poder de decisão política, os gerontes, que são os homens mais velhos, né? Com mais de 60 anos e ricos. As mulheres também não participavam da política em Esparta, não participavam os estrangeiros, não participavam os servos. Mas as mulheres em Esparta, elas tinham um papel um pouco mais diversificado do que a mulher em Atenas. Ela era até mais valorizada. Por quê? Porque a mulher, ela dava luz aos grandes guerreiros espartanos, né? As mulheres das famílias descendentes dos dórios. Essas mulheres espartanas, elas tinham algumas responsabilidades domésticas também, mas elas cuidavam muito dos negócios da família. E elas também eram, assim, elas tinham que passar por treinos físicos, porque eles acreditavam que só mulheres fortes conseguiriam ter filhos fortes, né? O que mais que eu posso falar sobre Esparta? A educação espartana. Sobre a educação espartana, eu gostaria de ler um texto. Bom, estou aqui com um livro e eu vou ler um pouquinho sobre o que Plutarco nos conta sobre a educação em Esparta. Gostaria que vocês soubessem que quando eu estou falando da educação em Esparta, não é de todos os meninos que moram na polis de Esparta, não.
é só dos meninos, filhos dessas famílias ricas, descendentes dos dórios. São esses que vão ser os grandes guerreiros de Esparta. Os guerreiros de Esparta são os ricos, tá? São os homens ricos que vivem para o exército, para o serviço militar, tá? Então, olha só, como é que era a infância, a adolescência, a educação em Esparta, principalmente dos meninos, né? Dos meninos ricos. Quando uma criança nascia, aí, homem ou mulher, era levada aos mais velhos, os gerontes, que os examinavam. Se fosse sadia, era devolvida aos pais. Se tivesse alguma deficiência, era lançada em um precipício. Ou seja, uma criança fraquinha ou com alguma coisa, assim, a criança não fosse nos padrões que esses gerontes espartanos esperavam, eles lançavam as crianças. Mas para os espartanos, essa criança, se ela vivesse em Esparta, né, se ela sobrevivesse, ela que não é uma criança que é tão sadia como eles esperavam, eles achavam que ela ia sofrer muito. Então era melhor ela morrer do que viver e sofrer, né? Eles achavam que era um ato de piedade jogar essas crianças do precipício. Até os 7 anos, os meninos eram criados pelas suas mães. Elas os deixavam andar descalços para ter os pés calejados e os cobriam só com uma única túnica para aprenderem a suportar o frio. Então o menino é rico, só que ele anda descalço para o pé formar aquele casco assim, né, e não sentir nada de dor. Eles usavam poucas roupas, então tá super frio e fazia um frio de nevala em Esparta, mas colocava um tecido assim para proteger minimamente, para eles aprenderem a suportar o frio. Então, a vida desses meninos ricos espartanos é uma vida também bastante difícil, né? Muito rigorosa. Dos 7 anos em diante, passavam a viver com outros garotos da mesma idade, em acampamentos do governo. Nesses acampamentos, aprendiam somente a ler, escrever e contar, só o básico. No resto do tempo, praticavam esportes, recebiam instrução militar e treinavam sobrevivência no mato. A partir dos 16 anos, passavam por uma série de provas, das quais a mais terrível era a cripteia. Levantavam-se de madrugada, armavam-se de punhais e em bandos invadiam as casas dos ilotas. Os ilotas eram servos, né? Os descendentes dos messênios, para assassiná-los. Com isso, os espartanos regulavam o crescimento da população ilota. Aos 20 anos, os espartanos ingressavam no exército. Aos 30, casavam-se e recebiam um lote de terra do governo, acompanhado de um certo número de ilotas. A partir desta data, os espartanos eram considerados cidadãos, ou seja, podiam votar, ocupar cargos públicos, etc. As mulheres, por sua vez, também faziam exercícios físicos, e assim se preparavam para ser mães de filhos fortes e saudáveis. Em Esparta, era essa a principal função da mulher. Então, gente, olha só, esses espartanos, com 7 anos começavam o serviço militar, aprendiam, então viviam já separado da mãe nesses acampamentos, só de meninos, onde eles aprendiam a lutar, eles aprendiam o básico de leitura, escrita, né, e matemática, mas basicamente o que eles faziam eram exercícios físicos. Com 16 anos, então, tinha a cripteia, que é essa grande prova, né, no qual o menino espartano tinha que matar, tinha que invadir a casa dos ilotas, né, dos servos, e matar os ilotas ou roubá-los. Então, assim, com 20 anos eles já podem começar a realmente participar das guerras. Com 30 anos eles podem casar, recebem um lote de terra do Estado. Só que assim, eles casam, mas eles nunca dormem com a mulher, tá? Eles casam, ficam, às vezes, uma parte do dia com a mulher e com os filhos, os futuros guerreiros de Esparta, e quando voltam, e de noite voltam para o acampamento militar. Eles estão sempre dormindo com seus colegas aí, soldados, outros espartanos. Então é uma vida realmente voltada para o exército, né, para a guerra. Então acho que no geral é isso. Espero que tenham gostado, mandem dúvidas e até mais. Tchau, tchau.